Boa tarde a todos, meu nome é Roseli e o meu é Glória. Nós somos alunas da Uninter, fazemos o curso de Teologia Católica e estamos aqui para apresentar o nosso portfólio com o tema Transformações Urbanas. Nós vamos fazer um comparativo entre a nossa cidade, São Paulo, e a cidade de Altamira, no Pará. No primeiro olhar, podemos pensar como será possível comparar a cidade de São Paulo, uma megalópole, com uma pequena cidade de Altamira, no Pará? Será que Altamira é pequena mesmo? Vamos ver um pouquinho de cada cidade. Altamira, no Pará, ela se localiza às margens do rio Xingu. Você sabia que ela é o maior município do Brasil? Então, em extensão, Altamira é o maior município do Brasil. Então já não é tão pequeno assim. População um pouco menor que São Paulo, óbvio. Mas as duas se parecem também na forma como foram crescendo. Altamira, ela passou a município em 1917. Ela foi inicialmente, surgiu a partir de uma missão jesuítica, assim como São Paulo também. E ela basicamente vivia do ciclo da borracha. Até 1950, a sua atividade principal era a extração da borracha. E o seu núcleo urbano era muito pequeno, por volta de 1.800 habitantes. A sua área rural, como é muito extensa, possuía aproximadamente 3 vezes mais. Mas o núcleo urbano era muito pequeno. E a partir de 2 eventos, Altamira viu a sua população aumentar muito. Hoje é por volta de 112 mil habitantes. O primeiro grande evento foi a construção da rodovia Transamazônica, que foi inaugurada em 1972. E essa rodovia ela passa por Altamira. E ela trouxe, através dos seus trabalhadores, a cidade foi sendo ocupada. Ela trouxe progresso para a cidade, mas de uma forma desordenada. Então, Altamira viu a sua população já triplicar, muitas pessoas foram atraídas. Tem um filme, o Bye Bye Brasil, que numa das falas o José Wilker, um autor, ele fala, ele cita essa cidade, é filmado nessa cidade, e ele fala: estou indo para aquela terra preciosa que tem dinheiro para todo mundo. Altamira é o centro da Transamazônica. Tem gente do Brasil inteiro indo para lá para trabalhar na estrada e depois comprar terra. O abacaxi lá é do tamanho de uma jaca. Então, com essa mentalidade, a cidade atraiu muitas pessoas do Nordeste, de outras regiões, tanto para a construção da estrada, como para ficarem lá mesmo. Outro grande evento, e esse realmente é o mais atual e que trouxe um crescimento desenfreado na cidade, foi a construção da usina de Belo Monte. Essa usina ela levou muitos anos, esse estudo, houve muita polêmica antes da construção, mas enfim, em 2010 foi autorizada a construção da usina, que se iniciou em 2011. E aí trouxe uma quantidade de pessoas muito grande para a cidade. Durante a construção da usina, teve períodos que tiveram 25 mil funcionários trabalhando, operários trabalhando nessa obra. E isso gerou na cidade, um crescimento urbano, não só urbano, mas as pessoas foram para lá em busca de oportunidades de negócio, só que a forma de habitação se espalhou. O centro urbano se ampliou e as regiões habitadas hoje chegam até a beira da floresta, já estão adentrando a floresta. Além da falta de estrutura, que apesar de ter sido prometido pela empresa, ser um compromisso, não foi até hoje cumprido. Há uma certa disputa ainda entre quem é o responsável por essas obras, além do crescimento enorme no índice de criminalidade. Agora vamos fazer uma comparação em São Paulo, Vamos contar um pouquinho então da história de São Paulo. São Paulo foi criado também por uma missão jesuítica em 25 de janeiro de 1554. Porém, como cidade mesmo, como município, o seu crescimento só veio 3 séculos depois. Inicialmente, as cidades litorâneas possuíam maior importância. Agora, com o ciclo do café, no meado do século XIX e a industrialização, já no final do século XIX, São Paulo teve um crescimento muito grande.
tornando-se uma das maiores megalópolis do planeta, né? Hoje, o município, apenas, sem considerar a Grande São Paulo, possui 12,2 milhões de habitantes. É a cidade mais populosa do Brasil desde 1960. O que atraiu muitas pessoas nessa fase da industrialização foram os imigrantes. Então vieram muitos imigrantes aqui para São Paulo, principalmente nos pós-guerra, né? Primeira e Segunda Guerra, atraiu um número muito grande de imigrantes que vieram e começou esse período industrial aqui em São Paulo. Porém, não houve um planejamento urbano para tudo isso. São Paulo não é uma cidade planejada como Brasília, como Belo Horizonte. Esse planejamento é tentado, né, há várias décadas, mas até hoje São Paulo realmente ela sofre com essa falta de estrutura. Na região mais central de São Paulo foram se instalando sempre as indústrias e posteriormente, hoje em dia não temos mais indústria, mas é um grande centro financeiro, centro econômico. A elite se estabeleceu mais na região central e a população com uma faixa de renda menor foi se estabelecendo nas periferias, o que também ocorreu em família e ocorre nas grandes cidades, né, em geral. A parte central fica com as pessoas com melhor poder aquisitivo e as pessoas sem poder vão se estabelecer nas periferias. Esse crescimento foi tão grande que hoje em dia a gente já não fala mais apenas no município de São Paulo. Já temos a região metropolitana de São Paulo. Essa população cresceu tanto que ela já chegou aos municípios vizinhos. Então essa região, né, metropolitana, que se chama Grande São Paulo, abrange 39 municípios. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui em São Paulo é o problema dos congestionamentos, né, decorrente dessa falta de estrutura, dessa desorganização, né, não houve um planejamento urbano. Temos duas marginais que rodeiam a cidade, que tem um grande fluxo até os anos 90, um grande fluxo sim, imenso, um trânsito, né, caótico, porque também chegam na nossa cidade, ou partem dessa cidade, ou cruzam a cidade, pelo menos 10 grandes rodovias, vindas do norte, rodovias que seguem em sentido litoral, em sentido interior do estado, enfim, 10 grandes rodovias. E todas elas cruzavam a cidade de São Paulo, causando um caos de caminhões, engarrafamentos, né? E aí, então, houve uma iniciativa de se construir uma obra, né? Houve um projeto que melhorasse esse tráfego de São Paulo, que é o que nós vamos abordar agora, porque foi desenvolvido o Rodoanel Mário Covas. Ele realmente é uma obra de suma importância, fundamental importância para o grande São Paulo, né? Ela tem como grande objetivo melhorar o transporte em São Paulo, atingindo essas áreas mais carentes, essas áreas mais pobres, e também agilizar o trânsito na cidade de São Paulo em virtude dessas grandes rodovias que estavam todas direcionadas para a parte central metropolitana, né? Então não é mais uma obra só pensando em engenharia, mas é uma obra com engenharia social, né? Isso é muito importante a gente entender que esse é o grande objetivo. E realmente isso atingiu, foi uma obra muito trabalhosa. Ela tem uma extensão de 176 quilômetros, né? E ela começou a ser construída em 1998. E ela foi sendo construída, ela está dividida em 4 regiões, né? E cada região foi sendo construída de uma vez. A primeira construída foi a região oeste, tem 32 quilômetros e foi entregue em 2002. E ela começa na Estrada Velha de Campinas e termina na Regis Bittencourt, que é a BR-116. E ela abrange, ela atinge, ela facilita o trânsito das rodovias da Raposo Tavares, da Castelo Branco, da Anhanguera e da Bandeirantes. Em seguida foi feito então o segundo trecho, que é na Zona Sul, que tem 57 quilômetros e foi entregue em 2010. Ela liga a rodovia Anchieta, Imigrantes e Regis Bittencourt, né? Seu traçado foi muito pensado, eles estavam buscando minimizar possíveis impactos e
tiveram muita atenção, muito cuidado, muito zelo na recuperação das áreas de mananciais do Brasil, não atingir essas áreas mananciais, né? Então, foi um trabalho nessa região, foi muito tenso, muito consciente. O terceiro trecho, na Zona Leste, esse trecho tem 43,5 km e já foi entregue também em 2014 e liga as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna com a Baixada Santista. O quarto e último trecho é a Zona Norte, que está em construção. Deve fazer a ligação do trecho oeste, interligando as rodovias Fernão Dias e o aeroporto de Guarulhos, né? A gente é interessante todo esse estudo, esse trabalho, porque a gente vai tendo uma conscientização diferente da nossa cidade, da construção, do que fazem na nossa cidade, né? E graças a Deus a gente pode ter isso, e São Paulo realmente melhorou muito esse trânsito depois do Rodoanel. Acho que quem já vivia antes do Rodoanel e depois, a gente vê que isso vale a pena. Foi uma obra realmente importantíssima para São Paulo. Pois é, então podemos ver que as duas cidades, apesar de serem de tamanhos muito diferentes, sofreram um processo de urbanização semelhantes. A vinda de muitos trabalhadores, né, foi o que causou o crescimento, né, da população. E outra coisa muito triste que a gente também sabe, o índice de violência nas duas aumentou muito. Coincidentemente, as duas cidades foram palco das maiores rebeliões que ocorreram nos últimos tempos. Carandiru, em São Paulo, em 1992, o massacre do Carandiru foi terrível. E recentemente, o ano passado, 2019, Altamira foi palco também de uma outra grande rebelião. Infelizmente, é uma das consequências, né, desse crescimento urbano desenfreado, sem planejamento e sem condições. É isso, gente. Agradecemos muito, né, a atenção de vocês e gostaríamos que vocês, além de assistir, opinassem, fizessem perguntas, comentassem sobre a nossa apresentação. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.